Glória a Deus, Shalom, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, Oséias, estamos no livro de Atos. A apóstolo estaria fazendo aqui, mas não deu certo. Então é nós mesmo. Amém? Hoje à tarde não tem, não esqueça disso. Não teremos Oséias da tarde, nós estaremos viajando. Segunda-feira, volta às 15 horas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua grandeza que nos é disponível para estarmos agindo, atuando, avançando, e que em nome de Jesus nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti e termos as direções do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, aqui nós temos já um embate bem no começo da igreja, onde a palavra já está sendo pregada, mas já é levantado ali uma mistura, uma discussão, como nós vemos em 2025 e veremos em 2000 e até quando nós ficarmos aqui. Vai estar sempre essa contenda, essa discussão, é assim, não é, pode, não pode, existe isso, não existe aquilo. Mas eu me apego muito numa passagem que é Paulo, creio, falando, para não ficarmos apegados em vãs discussões, em vãs contendas. Quem achar aí o versículo, coloca aí, fazendo um favor, para não ficar apegados a essas coisinhas pequenininhas, porque, gente, é uma perda de tempo absurda. O que nós vemos e o que nós presenciamos dentro de igrejas, pessoas com chamados tremendos, discutindo, brigando exatamente nisso, com vãs contendas, enquanto as almas, a obra, as coisas estão ficando para trás. E nós estamos querendo provar que o jeito que a gente pensa, que o jeito que a gente fala. Então eu tenho na minha cabeça, eu funciono assim. Se a pessoa falar para mim assim, ó, o que você fala para mim não interessa, eu sirvo a Jesus Cristo, ele é assim, assim, eu sirvo desse jeito e está dando certo para mim, irmão, Deus abençoe, vai na paz, acabou. Já tem um fundamento lá, já tem uma palavra lá, Deus está atuando lá, ele está de boa, acabou, ele toca a vida dele, eu toco a minha. Nós tocamos a nossa vida, nós ficamos com essa contenda dentro da nossa casa por anos. Todo mundo sabe disso. E aonde nós chegamos? A lugar nenhum. Porque é exatamente isso. Então, são coisas que eu aplicava para fora, mas dentro da minha casa eu vivia debaixo disso. Em vãs discussões, contendas, coisas que não ia adiantar nada. Então eu ficava, isso não existe, isso é excesso, isso é pouco, isso é muito, isso é religiosa, isso é isso, eu não sou aquilo. E não adiantou nada. Nós ficamos enroscados em um lugar aonde nós poderíamos ter avançado há muito tempo atrás em muitas coisas e nós ficamos paralisados justamente por causa disso aqui que até hoje faz aí no meio da igreja e fica discutindo, tem libertação, não tem libertação, já está liberto, já estou livre, já não está... Não, você já está livre? Beleza. Frutifica diante daquilo que você já está livre. Então agora, para mim, ficou mais fácil ainda. Eu tenho essa palavra para não ficar preso aí nessas vãs contendas e discussões, e tenho agora o ensinamento do apóstolo Éder, cara, vê o fruto. Não precisa ficar brigando. Ó, o cara tá falando que esse pé aqui vai dar manga. Mas eu tô vendo que é um limoeiro. Beleza. Não precisa ficar discutindo. Só espera nascer o fruto. Quando nascer o fruto, vai nascer, obviamente, em nome de Jesus, um limão. E não tem o que fazer.
Então, não precisa ficar se matando, deixa frutificar, deixa aparecer, deixa nascer aquilo que está falando, está fazendo, e automaticamente as coisas serão colocadas no lugar. Mas aqui já estava isso, daí então teve que pegar, subir, levar até na igreja, presbitério, apostolado, e vamos acertar essas coisas aí. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Olha lá, segunda carta aos Timóteos 2:23, depois quem quiser dar uma lida lá. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, obrigado, irmã Daiane, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, aqui existiam vidas que foram circuncidados e tinham se convertido, e estavam existindo vidas que não foram circuncidadas e estavam se convertendo. E Pedro está falando que, cara, acabou isso daí. A palavra está sendo pregada. Eu fui levado lá aos gentios, os cara receberam a palavra, foram batizados com o Espírito Santo, sem serem circuncidados. Então, nós estamos numa outra pegada. Jesus liberou outra coisa. Para de querer colocar sobre as costas das pessoas coisa que não existe, coisa que você mesmo não faz, que é exatamente o que nós fazemos. Se nós observarmos essa contenda que tem dentro da igreja, a pessoa quer colocar muitas vezes sobre as suas costas um jugo que para ela não faz. Mas ela fala, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É sempre você tem que fazer. Porque é assim que funciona. Mas ela mesma. Então nós precisamos entender que essa separação, nós podemos ser sábios o suficiente para administrarmos isso. A apóstola Fátima ensina a respeito de pontos teológicos. É melhor nós entrarmos no céu com um ponto teológico, não é uma heresia, não, mas um ponto teológico. Tem libertação? Não tem. É só isso ou só aquilo? Melhor nós entrarmos no céu com um ponto teológico em discordância do que ir para o inferno se matando para provar alguma coisa que não há necessidade. Amém? Versículo 12 do capítulo 15 de Atos. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, aqui o apóstolo ele vai normatizar o que realmente é necessário que esse pessoal, esses irmãos aí que estão se convertendo, eles tem essa palavra aqui que é muito importante, no versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar. Então, é uma perturbação. A pessoa está querendo entrar no reino, ela está querendo, o Espírito Santo está trabalhando e o homem está. É um espírito abortivo. É a mesma coisa daquilo que Deus falou comigo esses dias na parte do aborto, que parece que foi repetido, até pelo jeito que a apóstola Fátima falou, mas ele já tinha se arrependido daquilo.
de ter interrompido uma geração, mas não foi disso que eu me arrependi. Eu me arrependi não somente de ter interrompido alguém que Deus tinha gerado, mas eu me arrependi de ter matado alguém que Deus estava dando vida. Então, para mim, aprofundou muito isso. Então, para mim foi tipo assim, Deus pegou meu filho, que eu gerei ali com a minha esposa, deu vida para ele, falou assim, você vai viver. Eu vim e falei, você vai morrer. Então, eu fui me arrepender disso. Não, né? Não de ter interrompido um projeto de Deus, isso eu já tinha feito mesmo, mas de ter matado alguém que Deus estava dando vida. E aqui, o que o apóstolo está falando é exatamente isso. Para de perturbar os outros. O Espírito Santo está dando vida e vocês estão querendo matar. Isso é aborto, isso aí é assassinato. Isso aí é lutar contra o próprio Espírito, é lutar, é fazer uma contenda dentro da igreja. Para de perturbar os outros. E deixa a pessoa que se converteu, que está sendo atraída pelo Espírito, fluir através do Espírito. E aí depois ele vai fazer, então, o que é para nós até hoje. O que nós temos que ficar fora das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animal sufocado e do sangue. Então, por exemplo, na minha casa tinha uma cultura forte de fazer todas essas coisas. As 4 coisas. Tinha a parte dos ídolos, relação sexual ilícita, comia carne de animal sufocado e sangue. Então, eu me converto, eu preciso remover essa cultura da minha vida. Então, agora, o que a igreja, o que tem de ensino dentro da igreja, dentro daqueles que se convertem? Isso aqui. Então, quando meu pai matava lá aquele frango, destroncava e pendurava pelo pé e deixava aquele pescoço encher de sangue ali e comia aquilo. Eu não comia, mas ele comia, era uma cultura da minha casa. Sangue, então isso não é para comer. E também o animal foi sufocado, então ali tinha 2 coisas. Ele estava sendo ali, não foi esgotado o sangue. Então tem que sangrar o animal para poder tirar, não matar sufocando. Então não é para matar, não é para fazer dessa forma. E depois tinha o chouriço, que era algo que a gente vendia, e isso eu comia. Comi muito disso daí, sangue de novo. Então também não é para comer. Não é só uma parte de rituais, onde bebem sangue, fazem um monte de coisa, mas às vezes tem comidas que usam sangue de animal. Então não é para a gente estar comendo isso. Então, se você se expõe a esse tipo de alimento, não coma mais. Relações sexuais ilícitas, se você tem esse comportamento, obviamente, saia desse comportamento. E a parte de contaminação com os ídolos. Então, é isso que ficou determinado para a igreja, da forma que ela tem que andar e estar sendo livrada dessas coisas, em nome de Jesus. Amém? Versículo 22 do capítulo 15. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elogiado homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os vossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Então, um ponto que tem sido um pouquinho problemático na minha vida é a respeito dessa, quando eu faço uma pergunta ao apóstolo Éder, a diferença de algumas festas para outras. Então eu pergunto para ele qual a diferença de um Halloween, de um Dia das Mães da festa junina não, qual a diferença de um Halloween, de uma festa junina para o Dia dos Pais e Dia das Mães? A resposta a ele é nenhuma. E aí, quando aquela palavra dele, nenhuma,
entra na minha vida, isso vem com muita potência, porque então, de verdade, eu não posso participar mesmo. Porque aqui está falando que nós não fiquemos mexendo com essas coisas. Então, nós precisamos entender que essas manifestações, que dessas coisas sacrificadas a ídolos, nós precisamos entender que é a mesma origem, a mesma atmosfera. Então, eu, de verdade, por mais que eu tenha enfrentado problemas domésticos com isso, eu não consigo, irmãos, não consigo me abrir ainda. Eu não sei se o Senhor vai falar comigo alguma coisa. Eu quero respeitar a tua fé, não quero entrar em contenda com você. Se você ainda celebra Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, se você consegue produzir uma comida. Não, mas a gente não consagra nada, a gente ora ao Senhor. Eu não tenho fé para isso. Então, dentro da igreja, Ministério Morra, como obreiro, presta atenção nisso, como obreiro, como aqueles que vão pregar a palavra, vá se alinhando a isso. Isso por enquanto, pelo menos, e eu creio que isso provavelmente não vai mudar. Isso é algo assim que para nós, como obreiros, não vai dar. Não vai dar para eu estar pregando a palavra aqui e depois eu não tenho rede social, mas eu estar lá com fotos de Natal e de Ano Novo. Não vai dar para a pessoa pregar a palavra aqui e depois ela tá. Não, para nós não dá. Para você que pretende ser obreiro aqui nessa casa, que pretende pregar a palavra nessa casa, que pretende levar o evangelho aqui para nós não temos fé para isso. Então você já vá orando, fala, Senhor, então não vai ser aqui o meu lugar. Vai com Deus. Ou vai ser aqui o meu lugar, mas não para ser obreiro. Fica com Deus. Agora, para você ser aqui no Ministério Morro, para estar ministrando, para estar trabalhando conosco, e você não se libertar, não sair dessas regências, para nós não vai dar. Para nós é complicado, porque para mim não tem resgate. Para mim é uma coisa que a própria atmosfera, não é que você pega lá a comida e você consagra a ídolo, mas eu não consagro, não, mas a própria regência, a festa, aquilo que está manifesto, aquilo que você não adianta. Então faz isso aí outro dia. Aí as pessoas não querem. Sabe por quê? Porque elas não querem um ajuntamento da família, elas querem cultuar a algo pagão. Convida as pessoas, viu? Então, ao invés de nós fazermos essa reunião no Dia das Mães, vamos fazer dia 14 de julho, dia 20 de novembro, que é feriado no Brasil, inclusive. Não dá porque vai ter encontro dos filhos, mas uma outra data aí, dia 20 de novembro não marca nada. Esse ano para marcar, o ano que vem, encontro dos filhos, já está marcado. Mas pega uma data aleatória e marca um ajuntamento para você ver o que vai acontecer. Geralmente as pessoas, não, é que agora já está fácil, né? Tá todo mundo aqui, então é Natal, é Ano Novo, é Dia das Mães, é Páscoa, é isso e aquilo, mas elas não querem, na verdade, o ajuntamento, a comunhão, o partir do pão, estar ali, para estar junto. Elas querem, a regência que arrasta elas, o imã que puxa, o imã de atração é exatamente isso. Nós precisamos celebrar a esta festa, porque nós temos boas memórias. Irmãos, eu tenho memórias, se for por memória, eu não sairia disso nunca. Porque as memórias que eu tenho de Natal, de Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, nem tanto. Mas ajuntamento de Dia das Mães, Natal e Ano Novo, festa junina, eu tenho memórias tremendas. Porque a minha casa funcionava muito bem assim, principalmente na casa do meu avô e da minha avó, era muito forte isso. Então era quando era gostoso, estava todo mundo ali, estava metade ou mais da família ali, mais da metade da família, era algo interessante. Apesar que um monte de pingaiada, brigado e pede perdão, depois já briga de novo, e chora e abraça, e Feliz Natal, me perdoa, porque nós ficamos esse ano inteiro sem conversar, e tá perdoado, no ano novo já estava brigado de novo, e pede perdão de novo, e vai. Mas, enfim, era aquele monte de pingaiada, então pingaiada com pingaiada, louco com louco, mas
na memória, eu como jovem e criança e jovem, estava indo, porque era assim mesmo. Você ia cumprimentando ali, tinha de 40, 50 pessoas, eu mesmo todo ano tinha uns 4, 5, que eu tinha que falar, desculpa, fiquei 6 meses sem conversar com você, mas tá tudo bem. E pro ano novo eu já tinha brigado de novo. Ah, desculpa, feliz ano novo. E chora, abraça. Não chegava no carnaval, já tinha brigado de novo. Por quê? Porque é tudo. Era uma bagunça. Mas a memória do ajuntamento, ver o meu avô fazendo aquilo, me trouxe memórias boas. Mas hoje eu entendo que não dá mais. Hoje nós temos grandes problemas a serem resolvidos. Eu tenho filho, eu tenho nora, está chegando meu neto. Só Deus. Só Deus para ter misericórdia. Como que eu vou fazer? Não sei. Estou aqui abrindo a minha vida para vocês. Em janeiro, na primeira quinzena ali de janeiro, o Dom nasce, em nome de Jesus. E aí? Esses dias teve Dia das Crianças. Fui na casa do Mateus, passado uns dias, tinha um brinquedinho lá. A outra avó mandou presente para o Dia das Crianças. O vô daqui, eu nem lembrei que eu já tinha uma criança, porque já não é minha cultura. Então não vai ter presente no Dia das Crianças. E aí, o que eles vão fazer? Nadar contra a maré com força. Então vai trazer problema. Então eu estou falando um pouco aqui da nossa intimidade, estou falando aqui um pouco, não tudo, né, da nossa intimidade, porque o que acontece? Isso aí é uma guerra, ela vai estabelecer uma guerra, mas para mim não tem o que fazer. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Acabou. Fechada a questão. Então, lá, nesses ambientes, é isso que acontece. Então, em nome de Jesus, ore, busque ao Senhor, vê aí o que Deus ministra na tua vida e vamos para frente. Versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, aqui a palavra está sendo pregada, obreiros estão sendo formados, a obra de Deus está sendo feita e a coisa está avançando. A segunda viagem missionária, a separação entre Paulo e Barnabé, versículo 36 do capítulo 15 de Atos. Para quem entrou depois, bom dia, shalom. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver quem está aqui que eu não tinha nem visto. Amém. Vamos lá, então. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Se eu for ler isso aqui, eu vou ver aqui o Alexandre e a Fátima. É facinho de nós ter uma desavença dessa, uma treta dessa. Hoje, atualmente, é mole, porque eu ainda sou muito regido por isso. Não sei se isso é pecado, se é errado, o que Jesus já me libertou e o que vai me libertar. Mas essa fala de Paulo aqui, ó, eu me vejo exatamente assim. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E já a Fátima, agora ela está saindo, né, dessas regências de diminuir para caber, de servir para caber, e graças a Deus, mas ela tem também
ela precisa tomar até cuidado com isso, porque junto com isso é uma linha fina entre o chamado dela de amor, de misericórdia e o diminuir para caber. Então, ela vai ter muito trabalho para se adequar ao que é diminuir para caber, servir para caber e manifestar o dom. Porque o adversário pode pegar carona nisso. Ela vai manifestar a chamada dela e o adversário pode lançar essa seta. Ó, tá diminuindo para caber. Ela vai liberar um serviço dela para a obra dentro do chamado dela, e o adversário, ou a carne dela, ou a mente dela, a alma dela, ó, tá servindo para caber. E não é só o chamado dela. Então, em nome de Jesus, eu quero já abençoá-la para que ela tenha discernimento, para que ela tenha graça recebida da parte do Senhor, para que, em nome de Jesus, ela possa fazer essa separação e não ficar escravizada, nem numa parte, nem em outra. E para nossas vidas é a mesma coisa. Mas aqui, para mim, eu sou de boa para fazer isso aqui. Fátima, não vai fazer tal coisa, não vai participar, não vai. Não, mas agora está posicionada. Não, mas agora nós vamos esperar. Numa outra oportunidade, a gente vai ver isso daí. Mais para frente um pouco. Então, é facinho da gente ter essa desavença dentro de casa, dentro acerca do ministério, porque é a minha forma de pensar. Então, eu vou analisar e esse não acho justo, ele me pega com bastante força, bastante potência. Então, vamos aguardar. Então, por exemplo, vamos pegar um negócio onde eu possa dar um exemplo. Encontro dos filhos do ano passado, tínhamos uma data marcada, uma data limite. Ela, se você conversar, ela vai tentar de todas as maneiras te colocar no encontro dos filhos. E eu vou te falar com todas as letras, o ano que vem você participa. Porque para mim eu não acho justo. Depois de ter falado, depois de ter marcado data, ficamos fazendo conta aí, ó, eu e a irmã Geni, e pega o calendário, e vê, e a Geni anuncia, faz plaquinha, e vai, não, é tantos dias, falta tanto. E ela fica, que nem agora, ó, encontro dos filhos ano que vem, eu tô só de zóio. É um bom exemplo mesmo para dar. Tô só de butuca. Tô falando, entra no grupo, começa a pagar. Aí eu tô esperando o ano que vem os abençoados chegar. Ai, apóstolo, agora não vai dar para ir, ficou muito pesado para mim. Sabe o que eu vou falar para você? VPB. O que quer dizer isso? Vai pregar e batizar? Não. Vai plantar batata. É isso que você vai ouvir de mim. Se chegar o ano que vem, nem venha com essa conversa para o meu lado. Se você não vier no encontro dos filhos, só fala que você não vem. Tira o seu nome lá do grupo, se você não deu, não dá. E só fala assim, ó, eu não vou. Tá bom, não vai, fica na benção, 2027, se tiver, você vem. Não me fale, pelo amor de Deus, que ficou pesado para você pagar. Porque nós estamos falando desde o começo, ó, faltam tantos meses para o encontro dos filhos. Se você pagar R$ 25 por mês, você chega em novembro com o encontro pago e não tem quase ninguém pagando. Beleza, não é obrigado, não precisa pagar, não precisa dar o nome agora, nós temos 60 vagas, estamos com não sei quantas pessoas lá, acho que menos de 30, tá tudo tranquilo. Liberdade total. Só que, quando chegar lá na frente, que der 60 pessoas, e você vê, eu quero, na cadeia você quer. Você vai querer no outro ano. E depois eu sou ruim. Entendeu? Eu não sou ruim, para mim não. Porque tá falando faz muito tempo, gente. Então, é para organizar, é para pensar, é para ver. Agora, não deu nome, não mexeu, não pagou, agora ficou pesado. Tá bom, não vem então. Vou fazer o quê? Mais do que nós estamos fazendo, mais organizado do que isso, mais fácil do que isso, para pagar esse. Ó, que doce que tá. Se a gente tivesse chegado em setembro do ano que vem, falado, novembro tem encontro dos filhos, gente, aí, mas nós estamos falando 1 ano e meio quase atrás, ou 1 ano e meio mesmo. Então, para se programar em data, pedir férias, pedir folga, guardar dinheiro, ir pagando, tem tanta coisa para fazer, mas está tudo parado. E eu estou só de zóio. Estou falando aqui de novo, vou fazer minha parte, de vez em quando eu falo, a missionária Fátima vai pôr lá no grupo,
Enquanto os filhos estão em aberto, irmãos, inscrições em aberto e o pagamento em aberto. Mas só que depois entra nisso aqui. Lá na frente começa o chororô. Ah, é porque o meu marido deixou na última hora. Então você vai ficar para a próxima. Continua orando para o teu marido deixar para 2027. Porque para 2026 já deu 60 pessoas, não tem vaga. Mas já para apóstolo, às vezes, pode ir. O ano passado, Carminha, acho que está aqui, ela veio na última gota da última gota. Alfredinho entrou na minha mente com uma potência, mas ela não sabia. Aí esse argumento, beleza. Ele me convenceu. E a gente liberou a entrada dela. Mas para quem está sabendo, é essa cultura do brasileiro, tudo procrastinado, tudo para a última hora, tudo bagunçado. Ah, depois eu dou um jeito. Você não vai dar jeito comigo. Não vai dar jeito. Ah, deixa, depois eu converso com a apóstola, vai. Você não vai conseguir. Em nome de Jesus. Ah, mas não tem, porque, gente, não tem o que fazer. Então, isso aqui, aí cada um foi para um lado. E para mim tá errado, isso aqui não tá, cara, não dá, para mim não dá. Para eu andar com o Marcos. Vai você com ele, então. E aí também entra uma outra parte importante da história, que as pessoas geralmente não respeitam pessoas como Paulo, como a minha vida. Porque eu falo para você assim, ó, eu não vou fazer, mas faz você. Ah, não, mas eu quero que você participe. Gente, eu não tenho fé para isso, eu não quero participar, eu não acho justo. Me deixe em paz não participando e vá em paz participando. Acabou. Eu não te obrigo a não participar, mas também sejamos justos e não me obrigue a participar. Então, Paulo não falou para ele assim, não leva. Eu não vou levar. Eu não acho justo. Ah, eu vou levar. Leva. Vai você fazer a obra para lá com ele, para você estar em paz para fazer isso, eu vou arrumar outro para fazer para cá. Acabou. Problema resolvido. Talvez você vá parar de sofrer também, se você entender isso. Então tá simples de fazer. Ah, eu vou fazer mais um culto na igreja. Vamos supor que você é liderança, eu e minha esposa. Ah, eu vou por mais um culto na igreja. E ela falou assim, ó, tá pesado já. Nós já temos muito compromisso, já tá difícil para mim. Não, mas eu vou pôr. Então tá bom. Você põe, só que eu não vou poder, você vai poder contar comigo. Você não vai poder, eu vou ter que ser responsável por isso. Porque eu vou ter que, agora eu vou obrigar ela, já na sobrecarga que ela tem, a fazer algo porque eu sou líder do ministério. Não posso fazer isso. Vou ter que respeitar. Ela está falando, ó, para mim não vai dar. Então, para mim vai dar? Faço eu. O dia que ela puder participar, mas se ela não puder nunca, eu vou ter que assumir essa responsabilidade. Então, você vai ter que fazer essa divisão aí, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver que hora que é. 8:6. Versículo, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, aqui nós vamos entender que Paulo está trabalhando aí, levantando mais uma pessoa e está se movendo para que a palavra fosse adiante da forma mais suave possível. A visão em Troade, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então aqui nós temos nós até congregávamos no ministério que a pastora sempre falava esse versículo: passa a Macedônia e vem nos ajudar, né? Ela chamava no jeito dela brincar assim, mas nós vemos aqui nessa passagem
que eles eram pessoas de Deus que estavam fazendo a obra, mas estavam indo para o lugar errado. E aí Deus então tem que corrigir a rota deles. O Espírito de Jesus não o permitiu. Então eles foram alinhados na sua rota. Ah, mas nós somos de Deus, mas podemos estar, às vezes, indo para a rota errada e o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, Deus ele vai nos colocar na rota e vai nos levar. E é importante que nós sejamos prontos a fazer isso aqui, ó. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então, essa parte é muito importante das nossas vidas. Nós temos até orado e pedido oração, dessa letargia, dessa coisa parada. Então, tem que ser mais rápido, mais imediato. Mudou a rota? Não, vou ficar aqui mais um tempo, eu vou fazer aqui a obra mais. Não, não mudou a rota. Deus não está operando aqui. Deus está te mandando para outro lugar. Então, imediatamente faça isso. Tem certeza que é Deus falando, que essa porta se fechou, que não é aí no momento, que é para ir para outro lugar? Então faça isso rápido. E nós ficamos muitas vezes presos num ambiente de procrastinação, de passividade, de dúvida, de medo, de insegurança. Muitas coisas nos prendem na rota errada. E parece que nós estamos fazendo certo, mas nós não estamos, porque Deus já tem falado, ó, é por aqui. Então que nós façamos isso com a maior rapidez possível. Versículo 11 do capítulo 16. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então eles começaram ali a pregar a palavra, a ganhar as almas e também fazer com que as coisas ficassem formadas em certos ambientes para que a obra pudesse continuar. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então aqui nós precisamos ter discernimento e ter ousadia. Porque olha o que ela falava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado. Agora, da onde ele tirou isso? Ele não pode ter feito isso só por uma indignação humana. Tem que ter sido uma indignação dada pelo Espírito para que ele entendesse que aquilo era um espírito perturbador que vinha realmente para estar ali trazendo um tumulto. Não era Deus falando, não era uma voz, mas era um próprio adversário ali mesmo falando para poder trazer esse tumulto. Mas estava falando que ele estava pregando, que era Deus Altíssimo, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes esses enganos querem se estabelecer. Nem todo mundo que fala Deus, 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 está realmente fazendo aquilo que tem que ser feito em Jesus Cristo. Então, que nós tenhamos ousadia, tenhamos discernimento, né, primeiro, e depois ousadia, porque quantas vezes que você já percebeu algumas coisas e não teve coragem de fazer? Eu mesmo passei por uma situação, eu estava numa igreja uma vez, e uma mulher orando em línguas, e eu tinha uma certeza absoluta que aquela língua não vinha da parte de Deus. Mas eu não tive ousadia, tive só discernimento. E fiquei quieto ali, me escondendo atrás de algo, porque tinham pastores, tinham líderes, então você acaba sendo covarde
e se justifica falando, não tenho, tipo, nada a ver com isso. Tem pastores aí, tem outras pessoas, eles que tenham discernimento, se for isso mesmo, Senhor me perdoe, e você vai, então, dando aquele jeitinho brasileiro que a irmã Geni falou, que a missionária Geni falou, até para pecar, né? Porque o Senhor me deu esse discernimento e me faltou realmente ousadia para estar repreendendo, porque não era da parte de Deus aquelas línguas, mas nem que a vaca tussa. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, nós vamos ver diversas maneiras do Espírito Santo se movimentar, de Deus trabalhar. Por isso a importância do discernimento, o entendimento, estarmos aí apegados ao Senhor naquilo que nós temos que fazer, porque nós vemos há pouco, dias atrás, uma mesma situação onde é tirado Pedro daquela prisão. Aqui, nessa situação, há uma visitação da parte de Deus, treme tudo, abre todas as celas, quebra todas as cadeias, os grilhões, os ferrolhos de ferro, e é isso, em nome de Jesus, que vai acontecer na minha vida e na tua vida quando nós decidirmos adorar e louvar ao Senhor em meio a sofrimentos, perseguições, dores, angústias, prisões. Nós muitas vezes nos encontramos em situações demasiadamente complexas e nós falamos: irmão, o que eu vou fazer agora? Você vai louvar e vai dar glória. E esses homens, então, eles tinham apanhado, tinham as suas vestes rasgadas, porque eles tinham feito a obra de Deus, expulsando o demônio daquela pessoa, estavam ali naquela prisão injustamente, e o que eles estavam fazendo? Louvando e glorificando o nome do Senhor. E aí a presença de Deus se manifesta e o lugar é visitado, e todos que estavam ali ficaram sem as suas algemas, seus ferrolhos de ferro. A tua adoração, a tua busca em meio a essa guerra que você está passando, vai trazer nesse lugar uma presença tão forte do Espírito Santo, uma manifestação tão tremenda da glória e da presença de Deus, que não só as suas cadeias vão cair por terra, mas aqueles que estão presos ao teu redor. Por isso é importante nós continuarmos glorificando a Deus e louvando a Deus, mesmo nesse momento que você está passando. Apóstolo, mas está doendo muito e é muito injusto. Vai dando glória e vai louvando, porque as cadeias vão cair por terra. O Senhor vai abalar os fundamentos de prisão da sua vida e da sua casa. E os ferrolhos de ferro, os grilhões, os cadeados vão cair por terra. Então nós precisamos nos manter firmes nesse momento de tanta dor, de tanta vergonha, veste rasgada, injustiça, perseguição. E já estou fazendo a obra
que mais que o Senhor quer? O que mais? Mas é continuarmos. Então, dentro desse ambiente, depois ficam todos ali. E o carcereiro acorda, apavorado, e vai se matar porque ele sabia que ele ia morrer mesmo. E aí Paulo grita, fala, não, calma, tá todo mundo aqui. E ali, então, ganha aquela família, aquela casa, e a obra de Deus é feita dentro da prisão. É uma prisão física. Não se preocupe com coisas que, às vezes, nós nos sentimos presos. Eu estou presa nesse ambiente. A palavra não está presa. Você não está, a tua adoração não está presa. O teu louvor não está preso. Você pode até se sentir presa ou estar preso por alguma situação que alguém ou alguma coisa te represe ali, mas você, ao mesmo tempo, você está livríssima para fazer o que tem que ser feito, que é glorificar o nome do Senhor. E a tua parte é da glória, e a parte dele é abalar as estruturas das prisões. A nossa parte é glorificar o nome dele, e a parte dele é enviar o tremor. Não queira fazer a parte dele, mas não deixe de fazer a sua. Nós, às vezes, queremos fazer a parte de Deus e não fazemos a nossa. O que você está querendo fazer é impossível que você faça. Mas o que você não está fazendo é totalmente possível. Faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. Nós queremos nós ir lá, libertar, tirar isso aí, você não vai conseguir. A tua força não é para tanto. Não, você não foi chamada nem chamado para isso. Mas você foi chamado para dentro do ambiente de prisão, dar glória a Deus e louvar. Aí Deus vai visitar o ambiente para que as cadeias sejam quebradas. Amém? Vamos ver se dá tempo da gente acabar aqui. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então, a gente vai ver isso aqui. Você fala assim, Paulo também era bem enjoadinho, né? Já tinha falado que estava livre, cara, pega, vai embora, fica de boa. Mas ele fala, viu, mas não é dessa forma, não. Não vai ser tão fácil como vocês estão pensando. Vai falar para eles lá quem nós somos e que eles vão vir aqui. Então, vai chegar um ponto da nossa vida que nós vamos poder sair dos ambientes, bem aquela passagem mesmo de Jefité lá, normatizando legalmente como será a nossa saída. Nós vamos. Não é justo. Exatamente. Não é assim não, do jeito que está pensando. Pode ir embora, não. Agora nós vamos acertar isso aqui. Então, essa parte minha aí, né, do justiceiro, do ser vingativo, quais são as marcas da minha vida? Na carne, na minha natureza humana, no meu temperamento, eu sou justiceiro, eu sou vingativo. Isso aí são marcas fortes da minha vida. Só que eu tenho que tomar cuidado também para eu não, de repente, me perder, que é a mesma situação do apóstolo. Para diminuir para caber, ela pode deixar de fluir no ministério dela. E eu, para não manifestar a justiça de Deus, achando que é uma vertente minha, eu posso também diminuir para caber, ou servir para caber. E eu preciso, então, de discernimento tanto quanto ela. E cada um aqui precisa de discernimento tanto quanto nós. Porque em cada área da nossa vida nós vamos precisar ter uma atuação.
Paulo estava aqui agindo carnalmente, estava sendo justiceiro. Não, mas ele estava normatizando. Ó, vocês precisam saber que tem consequência. E também tem outra coisa. Ele precisava ir adiante. Isso aqui era uma estratégia, eu creio que Deus deu para ele, para que aquele assunto fosse divulgado, para que as pessoas soubessem quem ele era. Porque você acha que isso aqui ficou só aqui? Imagina um ato ilegal aí, de uma delegacia, de um lugar, sai na televisão, sai na internet, fez tal coisa. Então é isso aqui que Paulo estava fazendo. Vem aqui, se acerta, vamos normatizar isso, e agora isso aqui vai ser divulgado para eles saberem quem eu sou, para eles saberem quem Deus chamou, quem não é, eles não estão mexendo com qualquer um. Então não é uma justiça de homem, mas é uma manifestação daquilo que tem que ser feito em Deus. Amém, irmãos? Nós temos aqui ainda 7 minutos e eu quero aproveitar para falar algo que nós oramos na madrugada. Nós lemos ali Gênesis 37, aquela história bem conhecida da vida de José. E o que nós oramos, que nós apresentamos ali diante do Senhor, foi uma rota que parece que para mim e para você é uma rota pesada, injusta, cruel e fora daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque se você pegar a vida de José, imagina o cara em casa, sossegadinho, o queridinho do papai, jovenzinho, uma túnica de várias cores, o cara estava de boíssima, tranquilo, sonho, promessa de Deus na vida dele, ele estava voando, estava tudo sob controle. Só que, de repente, o pai manda ele lá ver, fazer as coisas lá com os irmãos, e dali, depois de algum tempinho, a vida dele vira de ponta cabeça. Só que ele tem uma rota profética traçada pelo céu. Ele tem um sonho que tem que se cumprir. E essa rota que você está hoje, que eu estou hoje em algumas áreas, que parece que ela está contrária àquilo que Deus falou, pode ter certeza que essa rota, cada guerra dessa que você vence, você está mais perto do trono. Você está mais perto de chegar no lugar de governo que Deus tem para a tua vida. A não ser que você esteja perdido espiritualmente. Mas se você não está perdido espiritualmente, essa rota que você está, ela está te aproximando do teu chamado, ela não está te distanciando. Porque José, ele foi vendido, foi jogado naquele buraco, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi traído ali por aquela mulher, aquela mentira, e ele foi preso, e da prisão ele foi para o governo. Ou seja, a rota profética dele, cada passo de injustiça, de perseguição, de calúnia, de difamação, o aproximava daquilo que a eternidade tinha para ele. Cronos pode lutar contra a tua vida, Kairos, o caos. Parece que está sendo tão injusto, tão pesado. Cadê meu pai? Cadê meus irmãos? Não esperava isso. Cadê minha túnica? Estou no meio de um povo estranho. Está pesado, mas você está fluindo, você está indo. Está doendo, está difícil, você tem vergonha, você chora sozinha, você chora perto dos outros, alguém que possa chorar com você. Você faz de tudo um pouco. Mas essa rota que você está, ela está te levando para o propósito eterno. Ela está te estabelecendo naquilo que o Senhor te prometeu. Você não está fora do sonho de Deus. Fique tranquilo e tranquilo nisso, em nome de Jesus. Apóstolo, mas eu estou na prisão. Calma, que da prisão é trono. Da prisão, o Senhor vai criar uma circunstância, o Senhor vai trazer um assunto, o Senhor vai trazer um ambiente aonde ele vai te colocar lá. Foi da prisão que ele saiu. Ele dormiu na prisão e amanheceu no trono. Para mim, eu entendo isso. Ele dorme, ele acorda, falam do sonho lá, o homem sonha lá fora. Aquele copeiro que ele tinha pedido uma ajuda lá atrás, fala de mim lá pro homem, fala que eu sou inocente, fala que, cara, vai se cumprir. Ele não pede nada pro padeiro, porque ele era profeta, e ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro.
E para o padeiro ele falou que ia ser enforcado, que ia morrer, então não adiantava pedir nada para o padeiro. Mas ele pede para o copeiro, ele fala, quando você estiver servindo o rei, quando você estiver servindo a Faraó, fala para ele, cara, de mim. Fala para ele as injustiças. Eu contei para você a minha história. Fala que eu sou um homem de Deus. Fala que eu interpretei o teu sonho, que deu certo. Mas 2 anos se passam. E ele nem lembra que José existe. Ele está na presença de Faraó, ele é restituído no cargo, ele volta a ser copeiro, e ele está tocando a vida dele. Mas não se preocupe com isso também. Mas já poderiam ter me ajudado, já poderiam ter me auxiliado. Calma, que o teu auxílio não virá das mãos dos homens da forma que você está pensando. O teu auxílio pode até vir da mão deste homem que você estava pensando, mas há a maneira e no tempo de Deus. Porque aquele dia, há 2 anos atrás, até poderia ser que Faraó ouvisse o copeiro e até tirasse José da prisão, mas ele não iria para o trono. Calma que você tem que ficar mais um tempo na prisão para você sair e cumprir o propósito. Não é tempo só de você sair. Você não tem que sair, você tem que vencer essa prisão e se estabelecer no trono. É um tempo determinado pelo céu para que aconteça exatamente aquilo que precisa acontecer para você chegar onde você tem que chegar. Não é sair da prisão, é sair da prisão para governo. Esse é o sonho que tinha sobre José. Então, não se tratava de alguém ter poder, ou persuadir, ou pedir para tirar ele da prisão. Não era essa a questão. A questão era Deus criar um ambiente propício, uma atmosfera espiritual propícia, para que o dom dele fosse estabelecido, para que ele fosse colocado no trono. Deus precisava colocar José para governar aquele lugar, para que o sonho se cumprisse. Tem um sonho sobre a tua vida. Não adianta você sair desse lugar, você tem que vencer esse lugar, a maneira de Deus e no tempo dele, porque desse lugar que você está, você vai governar. E se você só sair, você vai fazer festa, estou livre, mas está livre para fazer o quê? Você vai sair para governo. Então José precisou esperar mais 2 anos, Faraó sonhou, aí o copeiro falou: quando eu estava preso junto com o padeiro, nós tivemos os sonhos distintos na mesma noite, e tem um rapaz que está preso, que interpretou tanto o meu sonho como o dele, e se cumpriu, o padeiro foi enforcado e eu estou aqui servindo o rei. E ele fala o quê? Traga para mim esse homem. Aí o cara vai se barbear, vai se arrumar e se apresenta. Aí Faraó fala: eu ouvi dizer que você fala, cara, fala o sonho. Deus vai me dar graça. E ele conta o sonho. E ele então traz a interpretação. E sabiamente ele dá uma leve carteirada. Ele fala assim: ó, coloque alguém com sabedoria. Coloque alguém com entendimento. Coloque alguém com uma marca do céu para governar isso aí. Isso aí não é coisa para qualquer um. O cara tinha acabado de interpretar um sonho dessa envergadura. Ele olha e fala assim: quem eu iria colocar a não ser você? E tira o anel e dá autoridade, dá o governo e fala: eu só sou maior que você quando eu estiver no trono. Você manda em tudo, o que você falar aqui é lei. E divulga-se isso e fala: José que comanda, faz o que ele falar. Você vai ser colocado no lugar para governar. Calma. Mas minha rota profética está de ponta cabeça aos teus olhos. Apóstolo, está dando tudo errado, aos teus olhos. Eu estou indo para o lado inverso, aos teus olhos. Você está indo para o lugar que Deus tem para te colocar. Calma, porque o negócio dele é diferente do nosso. Tem um lugar estabelecido por ele na eternidade. Que a rota normal não vai te levar para lá. Tem que ser uma rota meio conturbada para trabalhar na nossa vida. Então, em nome de Jesus, fique descansada, descansado. Não chegou o tempo ainda de sair, mas o próprio Deus vai criar uma circunstância e vai trazer um ambiente que lhe seja favorável, que me seja favorável para nós entrarmos nesse lugar em Deus e estarmos, então, fazendo essa obra aí, em nome de Jesus, e sermos estabelecidos naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.
um ótimo Shabat. Hoje à noite tem o Shabat, acho que a missionária, acho não, a missionária Fátima que prega, e depois eu vou conversar com a Jane para gerar o link, nós estaremos viajando. Em nome de Jesus, ou se ela já puder responder aqui, você pode girar, Jane? Então, nós estaremos viajando e nós precisamos que os irmãos estejam orando por nós, porque essa viagem ela é uma viagem a passeio. Nós vamos lá na casa do Alfredo. Pode, Jenny? Cadê você? Dá um ok aí. Beleza. Então a Jenny vai gerar o link, vai mandar nos grupos e a missionária Fátima vai estar ministrando o Shabbat. Então precisa orar porque nós vamos viajar a passeio, nós vamos lá na casa do Alfredo, da Ana Lúcia, lá em Brodowski. Eu vou lá para estrear a mesa de sinuca dele, para comer churrasco, para passear. Então ora porque a guerra é grande. Ora muito. Hoje à noite vai ter uma costelinha de porco que a Ana Lúcia vai fazer para nós. Amanhã à noite tem um churrasco que eu vou fazer lá. Sinuca. Então vai ser uma guerra violenta. Orem, intercedam, apresentem nossas vidas. Conto com as vossas orações. Se puderem jejuar, jejuem, consagrem um jejum e orem por nós. Amém, irmãos? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Domingo de madrugada, oração, 3 da manhã. Segunda-feira de manhã, Oséias, e segunda-feira à tarde, Oséias com a apóstola Fátima. Não se esqueça que hoje à tarde não tem o Oséias. À noite tem Shabat com a missionária Fátima, com a missionária Geni. A missionária Fátima vai estar pregando e ministrando a Santa Ceia em nome de Jesus. Deus abençoe. Abraço. Shalom, shalom.